Derrota, mais uma. Vila Nova 2, Atlético 1. O Furacão cada vez mais afundado na segunda parte da tabela de classificação da Série B. E se alguma coisa não for feita agora, não é amanhã, semana que vem, mês que vem, agora, o Atlético não só não vai subir, como ainda corre o risco de cair para a Série C. Duvida? Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje para falar sobre a derrota, mais uma do Atlético. A gente tá se acostumando, cara, a perder. Meu Deus do céu, e não só perder, mas ser amassado. Amassado. Ai, mas o placar foi 2-1. O Atlético foi amassado pelo Vila Nova. Assim como foi amassado pelo Botafogo. Assim como foi amassado pelo Maringá. Mas nós temos o elenco Ferrari. Mas nós temos o maior orçamento da Série B. Nós temos o melhor time, melhor elenco. Um bando de perna de pau. Um bando de encostado. Um bando de jogador ruim. Jogadores ruins. Vocês fedem a ruindade, cara. Vocês fedem a ruindade. Tão ruim que vocês são. Ruins e muitos burros ainda. Que não conseguem ter minimamente um entendimento básico de uma partida de futebol. Olha, gente, vou falar uma parada pra vocês, meu. De verdade, turma. Não é sensacionalismo. Longe disso. Também não é o lado oposto querer iludir torcedor. É dar o papo reto. E não que a minha verdade seja uma verdade absoluta. Não tenho aqui essa intenção. Muito menos o interesse e conhecimento pra isso. Mas é aquilo que eu penso vendo esse catado que é o Atlético. Gente, o Mikael, se não fosse por ele, o Atlético ia tomar uns 4, 5 do Vila Nova. E outra coisa, o Vila Nova é um time comum pra baixo. É um time que eu acho que não vai nem ter fôlego mais uma vez, assim como não teve nas últimas temporadas, pra chegar numa Série A. Um time limitadíssimo. E o Atlético conseguiu tomar um cacete do Vila Nova. Onde a gente vai chegar, eu vou falar um pouco sobre isso também, tá? Bom, gente, quem tá aqui, se inscreve no canal, dá um likezinho, vamos que vamos, Fala Cap tá na área, tá? Comenta aí, eu quero ler tudo que vocês têm pra dizer. E olha, gente, não vou mentir pra vocês, eu sempre falo aqui sobre a KTO.bet.br. Eu não apostei na vitória do Atlético, eu apostei no empate. E acabou que eu perdi, porque o Atlético perdeu, como de praxe, como de costume. É impressionante como o Atlético ele não consegue ser superior aos outros adversários. É Chapecoense, joga pior. É Botafogo, joga pior. É Maringá, joga pior. É Vila Nova, joga pior. O Atlético joga melhor que quem? Meu Deus do céu, é desesperador. Mas coloquei meu palpite 1-1, não deu bom. Mas a KTO.bet.br tem as melhores odds do mercado. Mas, ó, atenção, é pra se divertir com responsa e só se você tiver de 18 anos pra cima. Beleza, galera? Jogos online, cassino online, você tem futebol nacional, internacional, outras modalidades e as melhores odds do mercado. Pix na hora, sem burocracia, sem dor de cabeça e claro, tem a Liga do Milhão. A Liga do Milhão você indica pros seus amigos aí, você pode concorrer a prêmios de até R$1 milhão na Liga do Milhão que só a KTO.bet.br tem. Beleza, galera? Então, ó, comentário fixado nesse conteúdo aqui, você clica e se cadastra na KTO usando o meu link aí que você tem benefícios legais. Beleza, turma? Vamos nessa, né? O que não é nada legal é falar sobre esse time lixo do Atlético. É um lixo, né? Um chorume. É uma coisa vergonhosa. Atenção para a escalação. Eu fiz até algumas pontuações aqui para dividir com vocês. Mikael, Abrão, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Esquivel. É um sistema defensivo nojento. Tirando o Esquivel, é um nojo, cara. É um nojo. Olha, é nojento, cara. É de cuspir mesmo. Porque é piada. É piada. Os caras ainda falarem que o time é bom, que o elenco é bom, que a zaga é boa. É horrível! 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 Péssimo! O Abrão ainda por cima, cara, ele foi colocado mais como um terceiro zagueiro, um cara que atua pelo lado direito, que não subiu tanto, até porque não tem qualidade, velocidade, cacuete pra isso. E é engraçado que o Tobias Figueiredo, que é péssimo, o Abrão, que também é fraco, mas o Tobias estava entregando toda a paçoca do mundo, o que ele faz? O técnico fraco também que o Atlético tem, né? O tal do João Correia aí, outro estagiário. Eles adoram os bagres estagiários, né? Como eu já falei aqui no canal.
Ele, ao invés de tirar o Tobias, ele tira o Abrão, cara. Juro, todo mundo tá vendo o mesmo jogo, mas parece que eles têm um entendimento oposto do que a torcida pensa. É uma coisa inacreditável, velho. Beleza. Aí voltou o Raul, o Filipinho e o Juliano ganhou a vaga, mas também não entregou muita coisa. Tevez, Luiz Fernando e o Allan Kardec. Vou falar uma parada pra vocês aqui, tá? Eu não vou ficar fazendo análise de jogo, de primeiro tempo, de segundo tempo. Eu me recuso, porque não tem... Vocês querem que eu analise o que aqui? O que vocês querem que eu analise? Não tem o que analisar. O time espaçado, um time perdido, individualmente nada funcionando, o coletivo não existe. Ah, mas o treinador que chegou agora teve um tempinho pra trabalhar, pra minimamente organizar. Vou dar um exemplo aí, tá? Eu não gosto do trabalho do Fernando Diniz, mas olha aí o Vasco. Ele teve praticamente o mesmo tempo, até menos que o João Corrêa pra trabalhar. E o time já pegou um Fortaleza que é muito superior ao Vila Nova e enfiou 3, jogando bem, indo pra cima, entendeu? Eu acho que até vai perder o gás, o Fernando Diniz, como tradicionalmente acontece nos trabalhos dele, tá? Tirando do Fluminense. Começa bem, aí depois cai. Mas o que esses caras querem? Vocês querem 6 meses pra vocês trabalharem? Ah, por favor, cara. Você não enxerga nada no time. Nada. É o que eu falo, já passou da hora do Atlético pegar e investir de forma correta e decente em um treinador gabaritado, experiente, que vai fazer esse time minimamente ser organizado. Porque fazer esses caras jogarem bem não dá pra fazer. Porque eles são muito ruins. Não tem como! Você pode colocar o Guardiola no Atlético, ele não vai fazer o Léo Pelé ser bom, porque ele é ruim. O Abrão não vai ficar um ótimo zagueiro, porque ele é fraco. O Tobias Figueiredo não vai virar um grande zagueiro, porque ele é muito ruim. Vocês conseguiram entender? Você pode colocar o Ancelotti, o Guardiola, o Klopp, os melhores técnicos do mundo. Se o jogador é ruim, o time coletivamente pode até melhorar e funcionar, mas individualmente, se os caras tivessem alguma coisa a entregar, a acrescentar, beleza. Poderia ter uma evolução aqui ou ali. Esses caras são ruins, cara. Raul, Patrick, Allan Kardec, são jogadores que já estão, sabe, alguns em reta final de carreira e outros que não vão conseguir evoluir tecnicamente falando porque eles são ruins. Coloquem isso na cabeça. Então quem tenta vender pra você, torcedor, que o elenco é a Ferrari, que o elenco é bom, que o time é bom, não caia nessa. Não caia nessa. Não caia nessa. Falar que o Zapelli é bom, desculpa, velho. Eu já caí nesse conto. Eu já cheguei a acreditar um dia que o Zapelli poderia ser um bom jogador. E outra coisa, até pra bater o pênalti, velho. Até pra bater o pênalti. Ah, mas fez o gol. Puta, pênalti mal cobrado. Sabe, batendo mascado. Que o goleiro também entregou a paçoca. Pelo amor de Deus, mais um pênalti. O cara é o 10, é o organizador, que na bola parada é um lixo. Escanteio do Zapelli é uma piada. Falta do Zapelli. Eu não lembro, o Zapelli já fez algum gol de falta com a camisa do Atlético? Eu não lembro. E no pênalti, a gente conta aqui em vários dedos das mãos aqui quantos pênaltis ele já errou com a camisa do Atlético. E hoje quase mais um. Então assim, gente, bola parada na defesa do Atlético é um pandemônio. Vocês viram aí que os lances criados pelo Vila Nova, principalmente em bola aérea, escanteios que surtiram efeito fazendo gols no Atlético. Então assim, turma, não tem muito o que analisar aqui. Vocês querem que eu analise o que taticamente falando? Eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Eu fiz algumas anotações falando o seguinte. Nem vou ficar passando números aqui, me recuso, velho, de verdade. O que eu queria falar é o seguinte, turma. Cara, como é que eu vou passar isso pro torcedor, cara? Porque isso aí é desesperador. Temporada passada, e eu não estou comparando aqui os clubes, tá? Mas Ponte Preta e Guarani, que tem história, tem camisa, tem tradição, aquela história toda, mas também não tinham bons times, muito menos bons elencos e muito menos boas gestões. Ninguém esperava que os dois pudessem jogar uma Série C. E eles caíram. O futebol brasileiro não permite oscilação. O Atlético, por mais que ainda estejamos aí no início de uma Série B, na metade do primeiro turno praticamente, se você não tomar uma atitude e ficar postergando e esperando, não, daqui a pouco chega a janela de transferências, não, daqui a pouco a gente manda alguns embora e contrata, não dá tempo. Não dá tempo. Então alguma coisa tem que ser feito pra já. O Atlético, meus amigos, eu vou falar uma parada pra vocês, tá? O Atlético corre risco
de jogar a Série C na próxima temporada. É só vocês perceberem alguns elementos. Elementos esses que nós percebemos na temporada passada da Série A para a Série B. Gestão fraca, omissa e irresponsável. Jogadores que não conseguem carregar a responsabilidade de vestir camisa de um grande clube. Elenco mal montado. Entre várias outras coisas que eu poderia ficar pontuando aqui. O mesmo ciclo acontece em 2025 na Série B. E não é porque é a Série B que vai ser barbada. Não. O Atlético ele se mostra inferior a equipes inferiores ao próprio Atlético. Vou dar um exemplo. Quem tem um time melhor? A Chapecoense ou o Atlético? A Chapecoense jogou melhor que o Atlético e merecia ter vencido na Liga Arena. O Botafogo amassou a gente na Liga Arena metendo 4 no lombo. O Maringá destruiu o Atlético e eliminou o Furacão em casa. O Vila Nova poderia ter goleado o Atlético também. Merecia ter goleado o Atlético 2-1, não reflete que foi o jogo. Então, se vocês forem analisar aqui, nós temos vários elementos para começar a desconfiar que o mesmo ciclo que aconteceu na temporada passada pode se repetir nesse ano. E não é absurdo pensar nisso. Não é absurdo pensar nisso. Tem time pior que o Atlético na parte de baixo da tabela de classificação? Tem. Como o Botafogo, por exemplo. Horas, mas o Botafogo foi lá e enfiou 4 na gente. Um time que não vencia há 3 meses. 3 meses. Foi lá e venceu na nossa casa, na frente do torcedor, metendo 4. Então, torcedor, se alguma coisa não for feita imediatamente, o Atlético, que tinha aí, entre aspas, a obrigação de voltar para a Série A, não caiu nessa. O Atlético hoje, a realidade, olha só o que eu vou falar, a realidade é permanecer na Série B. Doa quem doer. A realidade do Clube Atlético Paranaense hoje é pensar na permanência na Série B. Capela, dá para subir ainda? Claro que dá para subir. Óbvio que dá para subir. Mas dá para subir com esse elenco, com esse time, com esse estagiário no comando, com esses dirigentes patéticos que comandam mal e porcamente o clube? Quais elementos que você que está assistindo aí consegue me dar? Quais elementos vocês me dão aí para que eu possa mudar de opinião? Coloca aí nos comentários. Quais? Quais elementos? A gestão é péssima. O time é horrível. O elenco é patético. O treinador não existe. Como é que eu posso acreditar que esse time tem elementos positivos a ponto de estar entre os 4 primeiros colocados da Série B? Falem aí. Vamos lá. Vamos trabalhar a realidade aqui. Vamos trabalhar a realidade. O que tem que ser feito, gente, é você reconhecer, ter um pingo de humildade, reconhecer que a montagem do elenco foi um lixo, foi patético. Você afastar um monte de jogador, negociar no meio do ano, recontratar peças decentes e você gastar, dar um orçamento necessário para um treinador gabaritado. Chega de estagiário. De preferência, se esses gestores pudessem sair do clube, seria 1000 maravilhas. Mas como a gente sabe que isso aí é uma utopia, não vai acontecer, pelo menos até a próxima eleição, se o conselho, as vaquinhas de presépio do Petralha acordarem, etc e tal, a gente passar a ter uma posição firme, forte no Atlético, que é fundamental, beleza. Só que pensando agora, imediatamente, você tem que tirar jogadores do nosso elenco. Para você começar a melhorar, você tem que tirar jogadores do nosso elenco. Tobias Figueiredo, Abrão, Léo Pelé. Mas foi o maior investimento. Afasta. Eles são muito ruins. Eles não podem vestir a camisa do clube. Raul, próprio Patrick. Sabe, cara, você tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito, tá? Eu não vou ficar me alongando mais muito aqui. Chateação impera na torcida atleticana, preocupação ainda mais. E sendo bem sincero, galera, a nossa realidade hoje é pensar inicialmente na permanência da Série B. Porque se começar com essa soberba de não é obrigação subir, obrigação subir? Que obrigação subir? Eu tenho os grupos de atleticanos aqui, os caras falam de obrigação. Obrigação do Atlético em subir para a Série A? Que obrigação é essa? Dane-se que é o rei do superávit, tem um monte de orçamento e os caras não gastam. Se a gestão é ridícula, se o elenco é mal montado, se tem um monte de jogador fraco
e um treinador que não existe na área técnica, que obrigação é essa? Os 4 principais pilares de um time vencedor você não tem nenhum. Nenhum. Treinador, não tem. Elenco bom, não tem. Time bom, não tem. Gestão, não há. Que obrigação é essa do Atlético subir para a Série A? Então, gente, sem soberba, humildade, pisa fofo, na manha do gato e entender que ou essa diretoria patética que destruiu o clube e agora está tentando reconstruir algo que eles destruíram, eles vão começar a afastar um monte de jogador do elenco e vai começar a contratar novas peças decentes que possam vestir a nossa camisa da forma correta e decente e apostar na base e apostar num treinador gabaritado, não apostar em técnico estagiário, colocar um investimento necessário para trazer um treinador gabaritado que possa minimamente de forma correta organizar esse time, que é um catado em campo, há meses. Então, na minha avaliação, e com dor no coração eu falo isso, a nossa realidade hoje é pensar inicialmente na permanência da Série B. E aí, conforme a temporada for se mostrando, novas peças chegando, jogadores ruins do elenco forem afastados, vendidos, negociados, trocados, emprestados, seja lá o que for, um treinador decente chegar, talvez a coisa comece a melhorar. E aí, talvez lá na frente, a gente comece a pensar e flertar entre os 4 primeiros colocados para voltar à elite do futebol nacional no ano que vem. Hoje, a realidade, infelizmente, não é essa. Concorda comigo? Coloca aí nos comentários, quero debater com você. Se inscreve no canal, dá um likezinho e vamos que vamos, né, gente? Ai, esses caras são ruins demais!